Vou começar mais um vídeo, falando sobre a batalha espiritual que acontece no mundo invisível, na qual não podemos ver com os olhos naturais, e irei revelar o que acontece no mundo espiritual, quando os anjos executores vêm para trazer o juízo de Deus sobre a terra, e também dos anjos ferindo os rebeldes que são usados pelo diabo. Irei falar das cidades que são protegidas por causa de alguns remanescentes, e dos anjos protetores que os guardam, e também falarei que Deus quer levantar obreiros dessas cidades simples do interior, que ficam longe dos confortos e comodidade das cidades babilônicas. Falarei das batalhas espirituais em vários países do mundo, e as guerras travadas entre a maçonaria, bruxas, demônios contra a igreja e os anjos. Irei falar das possessões no mundo espiritual que trabalham no princípio da legalidade, e sobre os objetos, brinquedos, símbolos e camisas que carregam maldição. No caso dos símbolos de rituais, que já atraem o mal por ser desenhado para a invocação mesmo, falarei da múltipla graça que tem alcance mundial. Irei falar que cada pastor tem o seu rebanho para cuidar, e dará de conta das ovelhas que foram entregues em suas mãos. Falarei para terem vigilância com os pastores virtuais que se nomeiam líderes e causam divisões na internet. Irei alertar sobre não espalhar os joios das divisões que são falados na internet. E também vou falar das cidades babilônicas que corrompem as pessoas e muitas igrejas. Essas cidades são como um esgoto que leva toda a sua imundícia, e cai dentro de um rio limpo e contamina. O rio limpo simboliza a igreja, os peixes as almas, o esgoto da cidade simboliza o pecado, e os micróbios dessas águas simbolizam os demônios. Tudo isso as cidades babilônicas trazem, e ainda contaminam outras cidades que têm poucos pecados. Vou relatar o que aconteceu na Alemanha. Uma igreja maçônica muito antiga estava levando muitas almas para o inferno, e um anjo de Deus desceu e feriu todos os membros que estavam envolvidos com o ocultismo. Eles tiveram enfermidades com o passar dos anos, e morreram um por um de câncer. Isso aconteceu na década de 70. Os principais líderes da igreja morreram todos, sendo substituídos por outros novos líderes. Nesse mesmo tempo, uma igreja maçônica que fazia um ritual de feitiçaria na madrugada. Essa igreja fica na Suíça, e queria destruir uma obra de Deus missionária que estava dando frutos. Os homens da maçonaria estavam preparando um ataque muito forte para destruírem a obra de Deus. Eles fizeram um ritual em cima de um corpo de uma virgem, e desse sacrifício se formou uma grande bola negra que seguia em direção à igreja de Deus. E um anjo de Deus desceu, e segurou em suas mãos aquela bola gigante impedindo dela ir em direção àquela obra. O anjo lançou aquela bola preta e cheia de energia para baixo da terra. Pode parecer cena de filme, mas não é. Hollywood é quem copia o que está em oculto no mundo espiritual. Na década de 60, um anjo entrou com a sua espada dentro de uma escola de bruxa na Inglaterra, e feriu todas as bruxas. Com o passar dos anos, elas começaram a morrer uma por uma com doenças incuráveis. Na República Tcheca, um grupo de bruxas que fazia um ritual para matar um jovem missionário que pregava naquele país. Elas preparavam lançar milhões de dardos malignos ao mesmo tempo para matar o missionário. Um anjo de Deus chegou a tempo, e neutralizou aqueles milhões de dardos. Na Hungria, uma bruxa muito malvada planejava sequestrar todos os filhos dos crentes para sacrificar aos espíritos. E antes que seu plano maléfico entrasse em ação, um anjo desceu do céu e feriu essa bruxa com a sua espada bem no seu coração maligno, e aquela bruxa morreu de ataque cardíaco fulminante na mesma hora. Na Polônia, uma bruxa que não gostava de um crente tinha feito muitos rituais para destruir esse irmão, mas os seus feitiços não faziam nada com ele. Um dia essa bruxa teve a ousadia de se transfigurar na esposa dele, e quando a esposa dele saiu de casa, a bruxa estava transformada na esposa dele e entrou em sua casa para o matar. Esse irmão pensou que a sua esposa tinha desistido de sair, e retornou para casa. A bruxa pegou uma faca para o matar, e assim a sua esposa iria ser presa pelo assassinato do próprio marido. Quando a bruxa pegou a faca, um anjo apareceu na frente dela. O anjo que guardava o lar desse irmão tocou em seu corpo,
e ela ficou paralisada do peito até a cintura. Somente as pernas conseguiam se mover. Ela só conseguiu mover as pernas para ir embora da casa. A bruxa saiu da casa daquele crente, e ao chegar em sua casa, admirada por ter visto um anjo, se converteu. Teve bruxas mais ousadas que se transformaram nas esposas de alguns irmãos, e aproveitaram a ausência delas para se deitarem com os seus maridos. Falarei dos anjos protetores que guardam os escolhidos de Deus. No interior da cidade de Bora, que fica dentro do estado de São Paulo, uma bruxa disse que viu um anjo arcanjo descendo do céu com a sua espada de fogo, e sozinho derrotou uma legião de demônios que queriam destruir os servos de Deus que moravam nessa cidade tranquila, longe das grandes cidades babilônicas que contaminam. Os crentes dessa cidade estão longe dos grandes centros de contaminação espiritual. Isso é muito bom, porque os filhos de Deus em cidade como essas, conseguem ficar distante das atrações pecaminosas. Outra cidade do interior muito tranquila, é a Serra da Saudade, que fica no estado de Minas Gerais. Os crentes de lá estão longe dos centros urbanos pecaminosos. Uma legião de demônios foram atacar essa igreja da cidade de Serra da Saudade, e o anjo de Deus não permitiu que os demônios os atacassem. Esse anjo foi Gabriel, que com a força da sua mão neutralizou aqueles demônios, impedindo que eles tocassem naquela obra. No interior da cidade chamada de Jardim Olinda, que fica no estado do Paraná, um pastor teve uma visão de milhões de demônios se transfigurando em anjos de luz para enganarem a sua igreja. Eles queriam entrar dentro dessa igreja para operarem os seus sinais sem o povo dar essa legalidade. Eles queriam entrar à força, e foi quando encontraram um anjo forte de 2 metros vestido de guerreiro em cima do púlpito ao lado do pastor. Esse anjo, com a sua espada flamejante, feriu todos aqueles demônios sozinho. Ele era um arcanjo muito forte, não era Miguel e nem Gabriel, mas outro arcanjo. Lembre-se que não existem só 2 arcanjos, mas uma classe deles. São anjos muito poderosos para a batalha. Embora as igrejas tenham se corrompido, principalmente as que estão dentro das grandes cidades babilônicas da corrupção, as igrejas do interior que estão longe dos centros urbanos conseguem se manter mais conservadas, e os demônios odeiam o povo do interior por estarem longe do foco de contaminação. Na cidade chamada Divino São Lourenço, que fica no estado do Espírito Santo, uma irmã teve uma visão de uma legião de demônios querendo destruir um pequeno grupo de crentes dessa cidade. Um arcanjo desceu do céu, e acorrentou aquela legião. Um demônio ficou amarrado no outro. Não duvidem da capacidade que Deus dá para os que lhe pertencem. Em Juízes 15 verso 4, e foi Sansão, e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhes pôs uma tocha no meio de cada 2 caudas. É impossível que um homem natural amarre o rabo de 300 raposas, mas se Deus capacitar o homem, ele faz coisas extraordinárias. Se um homem foi capaz de fazer isso, imagine um arcanjo. Voltando ao relato do anjo guerreiro, e aquele arcanjo devolveu toda a legião acorrentada ao inferno, e essa legião estavam todos transfigurados em crentes. Uns eram pastores, outros diáconos, outros missionários, e também havia mulheres obreiras e membras. Cada demônio havia se transformado em uma pessoa diferente, para enganarem aquele grupo de crentes. Mas aquele arcanjo levou todos eles neutralizados e acorrentados para baixo, no interior do Rio de Janeiro, em uma cidade chamada Macuca. A igreja estava orando, quando viram um demônio gigante parecendo o Tiranossauro Rex saindo da terra. Ele estava caminhando em direção para destruir uma igreja, e um anjo guerreiro desceu no meio do caminho, para impedir que esse demônio avançasse em direção àquele povo. O anjo guerreou contra aquele demônio dinossauro que não prevaleceu, abrindo um buraco no chão e retornando ao inferno. Outra cidade do interior chamada Santiago do Sul, que fica no estado de Santa Catarina, que iria ser atacada por um demônio dos ares. Esse demônio híbrido tinha o bico de pássaro, corpo parte grilo e parte humana, com grandes asas. Ele tentou lançar um ataque dos ares para acertar a igreja lá embaixo. Ele estava bem acima do teto da igreja no dia do culto. Um anjo desceu até os ares, e prendeu o seu corpo com um círculo de fogo, e aquele demônio fugiu.
no interior de uma cidade chamada André da Rocha, que fica localizada no estado do Rio Grande do Sul, um demônio se transfigurou no anjo Gabriel, com o objetivo de possuir um pastor, para fazê-lo pregar a falsa doutrina. E para não corromper essa obra, o verdadeiro anjo Gabriel desceu do céu, e lutou contra aquele falso Gabriel, ferindo-o com a sua espada reluzente. O pastor não deu legalidade no mundo espiritual, mas mesmo assim, o falso Gabriel queria usar a boca daquele pastor, infringindo as leis do mundo espiritual que só aceita um demônio possuir alguém pela legalidade, o que Deus não faz por aqueles que andam na justiça. Na cidade de Anhanguera, que fica no interior do estado de Goiás, uma cidade tranquila longe dos centros das piores metrópoles dos vícios e sexo, lugar onde o crente pode servir a Deus contemplando a natureza, em vez de ser sufocado pelos bailes funks e salões de diversas músicas. E um demônio foi na cidade de Anhanguera, porque percebeu uma pequena falha em um pastor que havia discutido com a sua esposa, e aquele demônio disse para as bruxas que iria manipular os dons dele, e enganar em suas visões e revelações, o fazendo pensar que era Deus, e aquele demônio tomou a forma do Espírito Santo com a sua formosura e glória. Mas ele não sabia que o pastor e sua esposa tinham pedido perdão um para o outro e se reconciliaram, e a legalidade que eles mesmos abriram no mundo espiritual tinha fechado. E quando o pastor estava indo para a igreja com a sua mulher e filhos, o demônio que tinha se transfigurado estava indo para a igreja a enganar o pastor, mas do céu desceu um anjo que carregava uma grande bola, e prendeu aquele demônio dentro dessa bola de luz, e o anjo levou o demônio preso dentro daquela bola e o afundou no rio, mandando para as regiões espirituais que fica debaixo das águas. O demônio foi neutralizado e mandado para o seu lugar, porque é um espírito maligno das águas. Eu falo os nomes da cidade, mas não falo o nome de igrejas para não cair no partidarismo evangélico, dando exaltação para um tipo de povo, colocar nome de placas acima do nome de Jesus, depositar todos os créditos que Jesus operou em nome de denominação. Eu não faço. Falarei da graça maravilhosa que se expandiu pelo planeta inteiro. Muitos pastores partidaristas diminuem o tamanho dessa graça, dizendo que ela está somente presa em seu ministério. A graça é universal, e abrange os polos da terra, revirando os 4 cantos do globo. A graça não fica presa em apenas um povo, mas a partir desse povo, ela se expande além das fronteiras, e isso está além das placas de denominações, e atinge aos perdidos que estão em presídios ou presos nos vícios desse mundo. Eu vejo multidões de pessoas internadas em hospitais em estados terminais, sendo alcançadas por essa graça, e não são membros de nenhuma denominação. Essa é a prova de que a igreja não pode lhe salvar, mas a graça sim. O papel da igreja é orientar e ensinar, mas o de salvar é a graça. Pastores que dizem: a graça de Deus está aqui. Vocês não podem segurar a graça em suas mãos, por ser uma dádiva que foi oferecida ao mundo inteiro. Jesus não morreu apenas por um tipo de povo, nem tampouco pelo seu ministério que não existia na época dele. Quando Jesus morreu, nem igrejas existiam, para dizer que ele morreu por apenas aquela determinada igreja. Jesus morreu pelo mundo inteiro, e abriu os braços para todos na cruz, não apenas para alguns, para fazer a soberba crescer em pequenos grupos. E se tem alguém lhe julgando por não fazer parte do seu partido evangélico, ainda não existe juiz no mundo espiritual, porque ele nesse momento é o nosso advogado. Enquanto ele for o nosso advogado, não existirá juiz que lhe condene nesse mundo, porque ele irá defender nas suas fraquezas. Nem o diabo, que é o acusador das nossas almas, não tem êxito em suas acusações para com o povo de Deus. Cada pastor dará de conta das ovelhas que estão sobre o seu domínio. Já as ovelhas de outros pastos, não cabe a ele cuidar, e sim os seus líderes que têm que cuidar, e no juízo final, também dará de conta delas. Pastor que fica se envolvendo em questões de outras igrejas que não lhe pertencem, e que estão longe dos seus domínios. Cada pastor tem o seu rebanho, cada pastor tem o seu pasto para zelar. Nada de se envolver nos pastos que não lhe pertencem. Quando Jesus vier, cada pastor dará de conta do seu pasto, não do pasto do outro pastor. No livro de Mateus 25, verso 14 ao 30, leia a parábola dos talentos.
Cada um dará de conta daquilo que Deus colocou em suas mãos. Ninguém será responsabilizado pelas obras daquilo que o outro irmão está praticando. Se o pastor está roubando a igreja, isso é um problema dele com Deus, e será cobrado pelos seus atos quando falecer. Você tem que se preocupar com o seu ministério, porque é dele que prestará conta. Se uma ovelha se perder de um rebanho que não é seu, Deus não irá cobrar de você. Mas se uma ovelha se perder do rebanho que você está cuidando, Deus irá cobrar de você. Enquanto estiver se preocupando com o pasto dos outros, não está vigiando o seu, e as ovelhas do seu estão se perdendo e fugindo, porque a sua visão está voltada para o rebanho que não lhe pertence, e fica preocupado com a doutrina que o outro pastor está pregando e falando mal dele. Enquanto está querendo cuidar da vida das pessoas do pasto dele, Satanás está semeando o joio dentro do seu ministério, e você está desapercebido. Os grupos estão se formando dentro da sua congregação, que você diz que é toda santa. Os inimigos que você pensou que seriam do ministério ao lado, estão dentro da sua denominação prontos para lhe derrubarem e dividirem a obra. Irei falar dos pastores de internet que não são pastores, mas se colocam como tais, pastores virtuais que fazem canais para ensinar, mas não são pastores nem dos seus lares, nem pais de famílias exemplares são. Como querem ganhar o mundo se nem os da sua própria casa conseguem ganhar? A sua vocação não é de pastor. Não adianta a um que tem o chamado para ser um diácono, e quer pastorear na internet, cooperador querendo ser mestre nas escrituras, levita querendo se envolver em assuntos de outros ministérios falando mal. Cada um tem uma vocação naquilo a qual foi chamado por Deus. Cada membro recebeu um tipo de qualidade dada por Deus, mas muitos estão saindo de suas vocações, e se envolvem em áreas que não lhe cabem, não usam os dons que Deus lhe deu, e querem entrar em áreas que não entendem. Olha o tanto de pessoas que querem ser pastores na internet, rejeitando seus talentos, porque é moda ser um youtuber para ganhar inscritos, e começam a difamar as pessoas, acusando-as dos seus pecados pensando que isso é o evangelho. Não sabe discernir uma difamação da sã doutrina. As coisas quando são feitas para Deus, não é de qualquer jeito e nem com brincadeira, porque Ele irá cobrar. Não se envolva em assuntos da internet fazendo vídeos dando respostas. Hoje é o chamado de críticas e opiniões a respeito daquele irmão. O YouTube ainda irá superar a televisão, redes sociais e filmes da internet, na questão de levar o maior número de almas para o inferno. Você não poderá escapar do juízo de Deus. Cada postagem sua, seja na rede social de amizades ou no YouTube, serás julgado por elas. Cada vídeo falando mal das pessoas serão usados em sua condenação, e naquele grande dia não poderá dizer, eu não falei isso e nem aquilo. Olhe as provas gravadas no YouTube. Cada comentário que você escreve zombando de um vídeo de testemunho, ou criticando o irmão que fala, será julgado pelas palavras que escreveu. Cada mensagem que escreveu falando da vida alheia espalhando mexericos em grupos virtuais da internet, será julgado. As suas escritas ficarão gravadas no WhatsApp e serão usadas em seu julgamento. Há aquelas postagens de fotos sensuais no seu Facebook, irá ser julgado por elas. E tem aquele ditado de Maria vai com as outras, ou aonde um boi vai, o rebanho segue em redes sociais. Vou chamar esses crentes de influencer, por influenciar muitos aos erros através da sua opinião ou crítica. Exemplo, eu não acredito que o irmão Joãozinho é de Deus, porque um pastor pregou na internet, que ele é um falso profeta segundo um crente da internet, e saem detonando a vida de Joãozinho, por causa de um suposto vídeo de um pastor virtual. Você conhece a vida de Joãozinho para afirmar o que dizes. Deus revelou a você que o Joãozinho é isso o que falam. Se isso não procedeu de Deus, e você fala do Joãozinho por causa de terceiros, você está correndo riscos de perder a sua salvação. Mas Deus revelou para esse pastor que Joãozinho é feiticeiro disfarçado de crente. Mas Deus revelou para você também? Tem coragem de colocar a sua salvação em risco por causa da revelação de um pastor da internet? Colocaria as suas mãos no fogo por alguém da internet que você não conhece? Pregar a santidade na internet,
não significa que essa pessoa está vivendo o que fala. Ninguém conhece quem está do outro lado da internet pregando. Você não convive e não conhece a vida desse pastor, que diz que Joãozinho não é de Deus, quando a revelação é daquelas que envolvem a vida das pessoas, falando de coisas graves, difamando. Vigiem essas revelações que denigrem o seu próximo. Eu não saio falando porque não foi para mim que Deus revelou, e mesmo que Deus revelasse essas coisas para mim, eu não saio espalhando as vidas pessoais em público na internet para todos saberem. Ninguém tem nada a ver com as vidas privadas das pessoas reveladas. Aquilo que é particular, que envolve a vida da pessoa, é entre ela e Deus. Se fosse para espalhar os pecados ocultos das pessoas, o próprio Deus revelaria para a igreja inteira saber, mas se ele revelou apenas para um vaso falar, é porque não quer que a mensagem seja espalhada aos ouvidos. Tem mensagens na igreja que não é para ser falada a toda a congregação. Eu não espalho revelação de ninguém da igreja, a qual não tenho certeza se é de Deus ou da carne. Teve uma irmã que disse a mim, que Deus revelou a ela sobre a vida de um presbítero, que ele estava traindo a sua esposa e dirigia uma igreja em pecado. Ela ficou feliz ao receber essa revelação, e me falava toda empolgada, e ainda disse: "Ore a Deus, irmã Helena, e ele irá revelar a mesma coisa a você." Ouvindo isso dela, eu me entristeci por sentir alegria em seu rosto por saber dessas coisas podres. Eu disse a ela: o que uma revelação dessa irá acrescentar em nossas vidas, vendo a obra de Deus manchada? Não irá edificar a nossa fé, e não fará que sejamos melhores do que somos. Ao recebermos esses tipos de revelações, ore por ele, ao invés de sair comentando com as pessoas difamando o ministério dele. A irmã nem deveria ter falado comigo sobre esses assuntos, mas eu guardarei esse segredo, e falo para não falar para as outras irmãs porque elas vão espalhar, e o casamento dele irá ser destruído. As pessoas, quando veem as coisas erradas, espalham as notícias como fogo na floresta, mas não espalham as coisas boas. Tem crentes que não espalham o que o irmão faz de bom, mas se ele cometer um erro, é divulgado pelo bairro inteiro. E tem aqueles que ouvem um vídeo na internet, de um pastor que afirma que Deus mostrou uma visão, de que o irmão Joãozinho fez pacto com o diabo, e todos os inscritos acreditam e espalham os boatos sem saberem de nada, se tratando de visões que o crente tem a respeito das coisas sobrenaturais. Nem tudo que vemos pode ser da parte de Deus. Depois que eu me converti, eu tive várias visões com os anjos dizendo que são de Deus, e na realidade não eram anjos, e sim os demônios. Muitas vozes que eu ouvia dizendo que era Deus, mas não era ele. Muitas revelações do mundo espiritual que vieram a mim, eu descartei todas por não terem confirmação se era Deus quem estava me passando. Um demônio manipulou a minha visão, mostrando o meu pastor pegando todo o dinheiro da igreja. Esse demônio se passou pelo Espírito Santo, mostrando uma falsa visão para me confundir. No livro de Mateus 24, versículo 24, diz que até os escolhidos, se possível, seriam enganados pelos grandes sinais e prodígios. O fato de você ser um escolhido e viver uma vida santificada, não livra você de ser enganado por uma falsa visão. O tempo que congreguei com o meu pastor, essa visão nunca se cumpriu, de ele pegar o dinheiro da igreja. Foi uma falsa visão, que não tem relação alguma com a conduta do meu ex-pastor. O tempo provou que a visão que aquele demônio mostrou era mentirosa, e não adiantou ele ter se transfigurado no Espírito Santo. Passarei algumas revelações sobre as promessas de Deus para levantar obreiros em cidades esquecidas pelo Brasil. Em João 1,46, Natanael fala: pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Nazaré, uma cidade desprezada por muitos, mas foi de lá que levantou o Salvador do mundo, o Messias. E hoje falarei de algumas cidades que ninguém dá nada por serem simples. Vou falar de uma cidade do interior chamada Araguainha, que fica no Mato Grosso. Deus quer levantar obreiros dessa cidade, pelo carinho que ele tem de levantar a sua obra nessa cidade humilde. Outras cidades que são férteis para pregar o Evangelho hoje, são as cidades de Divino São Lourenço, Macuco, Serra da Saudade, Borá, André da Rocha, Santiago do Sul,
Jardim Olinda e Anhanguera, que é uma boa terra para semear o evangelho. O povo recebe as boas novas. Quando eu era uma bruxa, eu fui enviada à cidade do interior chamada de Oliveira de Fátima, que fica no estado de Tocantins. Eu me preparei em um ritual para entrar na igreja dessa cidade. Quando entrei nessa igreja disfarçada de crente para assistir o culto, e antes de lançar magias, eu fui neutralizada com a oração da igreja, e comecei a vomitar e caí possessa. Voltei para casa enfraquecida com aquela oração, e depois, tive que recarregar as energias negativas em rituais. Teve 2 maçons que tinham um plano ambicioso de corromperem as igrejas manipulando as escrituras, fazendo novas bíblias cheias de heresias para substituírem as tradicionais. Hoje as bíblias são normais. O que é manipulado são os estudos que ficam no rodapé da Bíblia. Mas houve um tempo que tentaram mudar a Bíblia mesmo. As testemunhas de Jeová adulteraram somente a Bíblia deles. Mas esses maçons queriam mudar a Bíblia mundialmente em todos os países. Um maçom da Itália que tinha esse plano foi ferido por um anjo que o encontrou em sua casa. Esse homem morreu na hora por querer mudar a palavra de Deus. Isso aconteceu na década de 70, e na Bélgica, um maçom que estava com o mesmo plano viu um anjo com a espada, e cheio de temor, desistiu de querer mudar a Bíblia e se converteu. Um rapaz que namorava com uma bruxa se converteu, e tirou ela da escola de bruxaria. Ele viajou com ela, para morar no interior da cidade chamada de Cedro do Abaeté, que fica em Minas Gerais. Uma legião de demônios foi atrás do casal para os matar, mas não conseguiram porque eles se tornaram a menina dos olhos de Deus. Um empresário que financiava essa escola, desistiu de investir e foi embora, e as bruxas fizeram rituais para matá-lo por causa de sua traição, mas ele estava sendo protegido por um crente que intercedia por ele. O empresário foi morar na cidade do interior chamado de Nova Castilho, que fica em São Paulo, e debaixo da cobertura de um homem de Deus, as orações desse homem de Deus formavam um escudo para proteger o empresário, e os feitiços não o atingiam. As bruxas tinham outro alvo, que era atacar uma igreja que fica no interior da Bahia, em uma cidade chamada Maitinga. Tinha um povo ali que estavam trazendo transtorno para o mundo das trevas. Fizemos um ritual, e enviamos uma legião de demônios até essa igreja. Os demônios bombardearam aquela casa de oração, e acertaram todos os seus dardos. No momento do ataque, as pessoas ficaram enfermas. As suas enfermidades não eram nos seus corpos, mas em suas almas. A maioria iria ficar com depressão, outros iriam se suicidar, e alguns ficariam loucos. O povo não estava revestido e nem preparados para os ataques. Mas o pastor percebeu que tinha acontecido alguma coisa com o povo da igreja, e quando acabou o culto, ele pediu para orar por todos. E segundo ele, ao colocar as mãos para orar pelo povo, ele disse que viu de dentro delas saírem pregos pretos que caíam ao chão e derreteram parecendo uma gosma. E o Senhor Deus falava assim: estou tirando todos os dardos malignos de suas almas, e limpando os seus interiores para não ficarem enfermas com qualquer tipo de doenças que afetam o emocional e psicológico. As suas orações vão curar o povo de suas almas, mas diga para eles orarem. Isso é batalha espiritual. Os que vencem são os mais preparados. Vou falar a respeito das possessões no mundo espiritual, que trabalham pelo princípio de legalidade, objetos maléficos que são condutores de demônios. Se os crentes tocarem, eles serão possuídos ou não. Em Provérbios 26 verso 2, fala que a maldição sem causa não virá. Se você vive uma vida de obediência a Deus, e tocar em um objeto amaldiçoado, ou se pisar em um ritual de feitiçaria, nada disso terá poder de amaldiçoar a sua vida. Nada pode penetrar as armaduras que o crente se vestiu. Eu fui orar na casa de uma família, que estava com problemas com a sua filha de 6 anos de idade. Essa criança, depois que ganhou uma boneca de sua tia, o seu comportamento começou a mudar, deixando-a muito rebelde. Quando eu fui orar pela menina, senti uma forte ligação dela com o brinquedo. E não importava o quanto eu orasse e expulsasse aquele demônio que possuiu a garota, o demônio iria sair da menina porque conhece a autoridade de uma pessoa de Deus, mas iria entrar na boneca depois, e quando eu fosse embora, retornaria para o corpo da menina.
Alguns até me questionaram por que expulsei e não o mandei para o inferno, porque os demônios não gostam de voltar para esse lugar, e iriam querer entrar em algum corpo, seja de animais ou de pessoas. No caso da menina, eu até poderia expulsar aquele demônio não só da sua vida, mas do seu lar, para ele não voltar mais. O problema é que dentro da casa da menina, tinha uma boneca que dava legalidade no mundo espiritual para o demônio não ir embora do seu lar. No livro de Deuteronômio 7 verso 26, não levarás coisa alguma que seja abominável ao Senhor para dentro de sua casa, para que não seja amaldiçoado por ela. Aquela boneca tinha uma ligação com o inferno, por causa do pacto que o dono fez para vender mais. E a única solução foi a menina desfazer daquela maldição. Os seus pais queimaram a boneca, e a menina ficou livre da possessão. O ligamento espiritual foi quebrado. A menina tinha sido possuída através da boneca, mas poderia ser um objeto de madeira, ferro, não importa a estrutura do que é feito o material, e nem a sua forma. Quando empresas do ocultismo querem vender, eles oferecem os seus produtos ao diabo para lucrarem. Pode ser até uma tecnologia que você comprou. No livro de Provérbios 3 verso 33, a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, mas ele abençoa o lar dos justos. A família da garota era ímpia, e o mal envolveu a todos por causa daquela boneca. Uma camisa com desenhos de monstros, símbolos ocultistas ou desenhos de caveiras, atraem demônios sem precisar fazer ritual para esses espíritos. Uma camisa que tenha a foto de um demônio, não precisa de ritual, aquela imagem já é o motivo de trazê-lo ao lar. Uma camisa com um símbolo que usa na magia negra, já é uma legalidade para atrair os espíritos. Exemplo, o obelisco, a pirâmide, o olho de Horus, 666, o pentagrama, a coruja e outros. O símbolo que está na camisa já foi colocado ali para atrair o mal. Os espíritos, quando veem esses símbolos, já são atraídos como se fosse um ritual sendo oferecido. Um crente que é obediente a Deus, ao tocar em qualquer material ou objeto de maldição, nada acontecerá com ele. Quando eu peguei naquela boneca, senti vibrações de energia negativa querendo entrar em mim, mas a luz que contornava o meu corpo proibia de o mal entrar. A Bíblia diz que temos que nos revestirmos das armaduras de Deus, para sermos protegidos no mundo espiritual. Se não estivermos vestidos com armaduras completas, e tiver faltando alguma parte da armadura, o corpo fica descoberto e o inimigo ataca a parte mais fraca que ficou exposta. Não vou dizer que um crente que está revestido das armaduras de Deus seja possuído por um demônio, porque não protegeu o seu coração com a couraça da justiça, que fala em Efésios 6 versículo 14. O demônio não poderá possuir ele, porque está revestido das armaduras de Deus. Mas aquela parte que ficou exposta, será o ponto fraco de ataques. Tem homens de Deus que ficam oprimidos, depressivos e com os seus corações cheios de mágoas, porque deixaram descoberto o coração. Qualquer parte do corpo, se ficar descoberta, será atacada no mundo espiritual. O demônio só consegue possuir o crente quando ele está com o seu corpo sem nenhuma armadura. No livro de Apocalipse 3 versículo 17, descreve uma igreja que está nua, cega, pobre, desgraçada e miserável. Uma pessoa sem a armadura no mundo espiritual, está nua diante de Deus, sem as vestes nupciais para o encontro com Jesus nos ares. A falta de roupa significa a pobreza por ser tão miserável, que não pode ter uma veste. A cegueira é a falta de vergonha e pudor, por não perceber que está nu diante da presença de Deus e não se cobrir. Um crente que está com as armaduras de Deus, não pode ser possuído e nenhum mal poderá penetrar em sua armadura, mas isso não significa que posso encher a minha casa de coisas abomináveis a Deus. Eu tinha um quadro em minha casa de uma pintura. Comprei esse quadro depois que me converti, um quadro com um simples desenho, e orando a Deus, ele abriu os meus olhos espirituais fazendo eu ver muitos demônios saindo de dentro daquela imagem. Os demônios ficaram dentro do meu lar através do quadro, e não conseguiram entrar em mim por eu estar com as armaduras de Deus, mas o fato de eles não entrarem, isso não impediu de eles me perturbarem derrubando objetos no chão, barulho de pisadas,
portas do armário batendo, ouvia vozes e muitas aparições, e mesmo que me questionem, eu sendo uma mulher temente ao Deus vivo, e ainda eu orando, como pode isso ser possível? É o chamado de princípio da legalidade espiritual. Aquele quadro dava acesso para os demônios fazerem tudo aquilo. Eu orava forte expulsando-os do meu lar. Eles conheciam a minha autoridade que tenho no mundo espiritual, indo embora, e no outro dia eles voltavam. E o pior aconteceu, quando começaram a habitar dentro do meu lar. Esses espíritos começaram a influenciar toda a minha família que ainda não eram convertidos. O meu filho várias vezes foi possuído. Eu expulsava os demônios dele, mas o quadro amaldiçoado sempre os trazia de volta. Os demônios não podiam me atingir. Usaram o meu esposo para me humilhar e me trair com outra mulher. Eu era nova convertida e cheia de fé. Pensei que mesmo vendo aquela multidão de demônios saindo do quadro, pensei que venceria com orações, porque agora servia ao Deus poderoso. Mas no mundo espiritual, não funciona da maneira que pensamos, mas da maneira como ele é. Aquele quadro ligava o meu lar com aquela multidão de demônios. Se eu quisesse vencê-los, teria que cortar o ligamento do meu lar com aqueles demônios, e tirar o instrumento que alimentava a força dessa classe de demônios. A energia que dava acesso para eles entrarem e trabalharem dentro do meu lar tinha que ser cortada. As orações não adiantam se não renunciar à maldição que está na sua casa. Trazer coisas abomináveis para o seu lar sendo um servo de Deus não irá prejudicar você, mas se a sua família não for convertida, ela ficará debaixo de maldição, e a culpa será sua, porque qualquer objeto maléfico atrai demônios. Pode ser um simples amuleto, um crucifixo ou outra coisa, e aquele quadro eu queimei no fogo, e o portal de entrada foi fechado. Quando se tem pessoas da família que não são convertidas, os seus corpos espirituais ficam abertos, e os demônios entram nessas aberturas espirituais, que eles mesmos encontram na vida de quem está no diante de Deus. E se não for nenhum objeto maligno, e se for algum aparelho eletrônico, a tecnologia que por sua natureza já traz a essência do mal para dentro dos lares, não importa o quanto você venha se revestir das armaduras de Deus, os seus olhos sempre vão ser pequenas portas de entradas onde o mal irá entrar, e temos que vigiar com aquilo que vemos. Já objetos malignos não contaminam através dos olhos iguais aos filmes, mas carregam demônios neles por serem instrumentos de armazenamento do mal, condutores de tudo que é negativo. São transportadores de demônios para os lares. Os espíritos desses objetos não podem infiltrar nas armaduras de um crente revestido ao tocá-lo, mas se levar para sua casa, os espíritos do objeto irão morar no seu lar, mesmo que não tenham acesso à sua vida. Quando você carrega um objeto consagrado pelas forças das trevas para seu lar, você está abrindo uma legalidade para eles morarem em sua casa. Irei falar das grandes cidades babilônicas que contaminam as pessoas. Igreja, não aceite os deuses babilônicos dessas cidades que são o sexo, as mulheres sedutoras, várias formas de pecados, bem materiais ilícitos, a política corrupta para quem deseja se candidatar, e o dinheiro da corrupção e suborno. Tudo isso vai ficar na terra quando Jesus vier, e o anticristo chegar. Quando eu passei por Hollywood para conhecer essa cidade, eu nunca tinha visto tantos demônios de vários modelos, formas e espécies. Ali está o ninho deles. Essas cidades ricas e importantes oferecem tudo o que as pessoas precisam. Tudo isso são iscas para o pecado. Essas cidades têm muitas casas noturnas, as mais belas mulheres para se prostituírem com diversas bebidas e comidas, muitas casas de danças com várias músicas a todo gosto, bares, cinemas e várias coisas que divertem as pessoas. Mas tudo é ilusão. Essa glória terrena é um lixo, se comparada à glória celestial. As músicas que corrompem as pessoas através dos ouvidos, essas letras ficam gravadas em suas mentes. Hollywood é uma cidade cinematográfica, que vem há muito tempo doutrinando o mundo inteiro com os seus filmes ensinando a feitiçaria, a matar, a usar drogas e o sexo ilícito. O cinema tem espalhado a sodomia pelo mundo, e hoje as práticas sexuais dentro dos lares estão a cada dia mais bizarras. Uns fetiches sexuais estranhos com objetos da sexy shopping, e práticas sexuais nojentas,
Quando me converti, eu passei perto de um desses shoppings, e vi um principado sentado em cima do teto e alguns demônios dentro da loja. Quem compra os produtos da Sexy Shopping, está levando maldição para a sua casa. Cada produto que leva para o lar, está carregando demônios dentro desses objetos. Esses objetos são amaldiçoados não porque são oferecidos aos demônios, é que a essência deles já são malignas por incentivarem a devassidão e a depravação sexual. É igual à televisão que não precisa ser oferecida, por já ser um portal eletrônico de demônios que contaminam o corpo através dos olhos. Respondendo à pergunta da irmã, qual o tipo de sexo que pode fazer na vida conjugal? Hoje o modismo entrou na vida sexual dos casais, que foram contaminados pelo câncer sexual dos filmes do cinema. Tudo que é modismo, seja na doutrina, nos louvores, na forma de cultuar, na forma de se vestir e na relação sexual, é pecado. O original, quando é mudado, se transforma em pirataria, e tudo o que é pirata já não é verdadeiro, e sim falso. Deus criou cada parte do nosso corpo com uma função: os olhos para enxergar, os ouvidos para escutar, a boca para se alimentar, beijar o esposo, e a língua para proclamar o evangelho e não para praticar sexo oral. Deus criou as nádegas para excretar para fora, e não para praticar sexo anal. Deus criou para o sexo, os órgãos genitais para a procriação e relacionamento amoroso, órgão genital masculino com o órgão genital feminino para o nascimento de uma vida, e não o órgão genital masculino com outra parte do corpo da mulher. Exemplo, o ânus. A boca, isso é nojento e imundo para a carne, e também mancha a alma e o espírito. A alma fica cheia de desejos pecaminosos e contraria a palavra, o que causa sujeira na vida espiritual. O órgão genital feminino não foi criado para ser introduzido objetos sexuais. As cidades babilônias contaminam as pessoas. Tudo isso é normal, mas antigamente, há 100 anos atrás, eram práticas estranhas. Deus destruiu Sodoma e Gomorra para não espalharem essas abominações, mas Hollywood através do cinema espalhou a sodomia. Duro será para essa cidade quando o juízo de Deus descer sobre ela, e as igrejas estão perdendo as suas essências porque ninguém prega isso. A vergonha que um pastor tem de falar, e esses pecados estão dentro dos lares dos crentes por falta de conhecimento. As igrejas se deixaram doutrinar pelas cidades babilônias, e estão em declínios espirituais. Os demônios familiares são atraídos com essas práticas, porque pertencem a Sodoma e Gomorra. Esse tipo de sexo, do órgão genital masculino em contato com outra parte do corpo da mulher que não é o órgão genital, são práticas sodomitas. Deus destruiu essas duas cidades por causa dessas práticas nojentas, e tinham várias outras práticas de pecado, é claro, mas o que caracterizou essas duas cidades foram as suas devassidões sexuais. Deus destruiu essas cidades para não contaminarem as outras cidades, e hoje, as grandes cidades que são piores que Sodoma e Gomorra estão contaminando o mundo. Sodoma e Gomorra tinham todos os defeitos, mas as mulheres não andavam seminuas, com shorts que aparecem uma parte das nádegas iguais tem nas cidades brasileiras. Hoje está pior que Sodoma e Gomorra. Como estamos na graça, Deus está poupando, mas se fosse antes da graça, Deus teria tocado fogo no mundo inteiro. Imagina como Deus está irado com o mundo hoje. Mas quando vier o seu juízo para a terra, será pior do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, homens com homens e mulheres com mulheres, tudo fora da natureza que Deus criou. Não é só isso que é fora do natural. Homens casados com mulheres podem viver uma vida fora da natureza na parte sexual. Homens querendo ter relacionamento com as mulheres da forma que não é natural, fazendo elas prostitutas iguais dos filmes pornográficos, ou iguais às prostitutas das casas noturnas. Várias modas sexuais que Deus não criou para as pessoas que são a sua imagem e semelhança. Se na Bíblia não autoriza essas coisas e Deus não inventou isso, então quem inventou essa moda foi Satanás. 2 Pedro 2 verso 12. Mas estes, como animais irracionais que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Essas pessoas agem como animais irracionais, e são corrompidas por sua própria corrupção. Exemplo,
Um cachorro ao ver uma cachorra, ele faz o chamado sexo oral antes de se procriarem. Isso é o instinto natural dos animais. Deus os criou assim, mas para sua imagem e semelhança é rebaixamento. Quem se comporta igual a um animal, está se rebaixando. Os animais fazem essas nojeiras por serem irracionais, e não têm entendimento sobre os seus atos, mas os homens são racionais e fazem essas coisas por consciência própria. As pessoas se deixaram serem corrompidas pelo pecado que agem como os animais irracionais, e serão caçadas pelos demônios e destruídas, igual diz o versículo. O irmão me perguntou se pode voltar para sua primeira esposa estando com outra mulher. Sim, se foi casado com ela no papel. Vou encerrar esse vídeo e continuar no outro.